Dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí nos assistindo, né, Elias? É isso Nesse aí. dia maravilhoso, como estás, sir? Muito bem, graças a Deus. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Independente do horário que a pessoa estiver assistindo. É isso aí. Segue os nossos cumprimentos aí. Maravilha, é isso aí. E hoje a gente veio com uma proposta diferente aí no nosso podcast de tema, né? Pra, pra dar um norte aí também, de alguma forma, né, Elias? Mostrar a Sim, capacidade, né? sim, De alguns imóveis, né, tanto de produção, tanto de diâmetro e tudo na propriedade, né? A gente vai ver o que é possível fazer, o que tem, quais são os diferentes requisitos que cada propriedade tem, né? É isso aí? sim. Nós vamos abordar aí, porque cada propriedade tem suas particularidades, né? Nós vamos abordar o seguinte, nós vamos trazer, então você fica, às vezes se depara com essa situação, existe lá uma propriedade que é 10 alqueires, por exemplo, tem um valor X, e uma outra propriedade que é 10 alqueires também, e tem valor Y, né? Aí você fala assim, mas e tem uma diferença, né, assim, bem considerável de uma para a outra. Aí você fala, mas por que toda essa diferença, né? Então hoje nós vamos abordar esse assunto para esclarecer um pouco sobre isso. Porque às vezes a pessoa também, em função disso, quer parametrizar, né? Aí Sim. ele quer colocar tudo numa linha só. Ele fala assim, ele se baseia a régua dele pelo menor preço. Isso, E não pode se fazer isso, né? Exatamente. Vai depender de cada... Cada propriedade tem a sua particularidade. Ele não pode, por exemplo, mas eu vi, essa propriedade está quanto? Por exemplo, 1 milhão, né? Aí a outra tá 1,5 milhão. Não, eu vi outra, eu tenho uma por 1 milhão porque eu vou pagar 1,5 milhão nessa. Não, mas é engraçado que é só na hora, pessoal, de comprar o cara pensa nisso, né? Mas na hora de vender, o dele vale 2 milhões, né? Na hora de vender. Aí na hora que ele vai vender, você não, a minha vale 2 milhões. Não, ele fala assim, não, mas eu tenho um ali que tá avaliado a 1,5 milhão e a minha e tem menos coisas que a minha. Então a minha vai valer 1,7 milhão. Aí ele vende a dele, aí vai comprar outra. Ele fala, não, a minha. Mas faz parte. Mas aí a gente tá no meio, nós estamos para equalizar, né? Dar orientar a pessoa que está buscando para compra e a outra parte o que está vendendo também para chegar num denominador comum que seja consenso, que chegue no preço de mercado também. Tanto o comprador pode estar por fora, quanto o vendedor pode também estar por fora do preço, né? Do preço, né? E é um caso extremamente comum. Não sei o que acontece, comum, mas comum entra um pouco da precificação que a gente fala, às vezes emocional, né? Que o dele, ele plantou a vida inteira com o pai, com o avô, com o tio, ou ele sofreu muito para comprar terra e quer colocar toda aquela emoção no valor final. Tem a questão emocional, não né? existe isso aí, né, cara? Não tem como. Às vezes as benfeitorias que foram feitas, tem isso, tem aquilo. Claro, tudo tem o seu valor, mas tudo dentro do preço, dentro do que o mercado absorve. Absorve, né? Ou então, pelo menos esteja próximo, né? Às vezes tá um pouquinho a mais, mas assim, tá próximo, dá para dar aquela, né? E quando acontece de ficar muito fora, aí é quando a propriedade fica enroscada, né? Muitos anos. Aí fala, mas vendeu por aquele preço, mas levou X tempo para vender e... O valor final não compensou. Mas ele só vendeu porque achou, né, aquela pessoa específica que queria tinha o mesmo ideal e aquilo lá era aquilo que ela buscava há muito tempo. Mas isso em 100 vai ser 1% em 100. Em 100. Sem contar aí que quando acontece isso, né, ele demorou ali, o que era para ele vender simplesmente em 2 meses, às vezes a gente tá com o cliente e fala, não, o valor é esse, fecha porque tá certo, tá dentro, o cara acha que não vale, não vende. Aí ele demora 2 anos para vender. O que adiantou? O dinheiro dele comeu. Por mais que ele vai vender um pouco mais caro,
Mas já foi. O dinheiro que ele tinha há 2 anos atrás, ele comprava uma outra coisa, fazia muito mais dinheiro, muito mais coisa do que ele vendendo por mais valor, com demora de tempo para vender, e aí o dinheiro desvaloriza ao mesmo tempo e o cara não faz nada, né? Mais ou menos isso, né, Elias? Isso. Porque às vezes ele, por exemplo, ele pega você tem 1 milhão hoje, se você tem 1.200.000 e 1 milhão há 2 anos atrás, o seu poder de compra há 2 anos atrás era maior, diferente de que hoje. O mesmo, 1.200.000 hoje, por exemplo, e 1 milhão, você compraria muito mais, você tem um poder de compra maior do que com 1.200.000 hoje. Aí, tá vendo? E aí cai nessas questões, né? É um grande enfrentamento que a gente tem tido, né, Elias? De a pessoa ser emocionalmente... recentemente até a gente teve uma proposta que estaria dentro, não tinha por que o cliente não vender pela proposta que foi dada. Ele ia vender há poucos anos atrás, há um ano atrás, por um valor de mais ou menos uns 30% abaixo, ele já ia vender, já estava tudo certo, só que deu para trás o negócio. Agora ia vender bem mais acima o valor e não vendeu achando que vai pegar muito mais. É uma das coisas que é difícil para a gente, né? Porque o tempo vai comendo e o dinheiro vai estreitando também. E as pessoas também que for no futuro também, que for ainda continuar com esse imóvel, querer depois trabalhar esse imóvel, o imóvel, se ele tiver precificado errado, vai ficar mais difícil de vender. Quanto mais tempo ficar, mais difícil vai ficar para vender. E principalmente se aí passa o tempo e aí ele quer subir, atualizar. Vai piorando, né? Vai ficando eu vou atualizar, mas você não vendeu já num preço bom. Aí ele só vende, mas então... Você queria mais. Mas às vezes acontece dessa situação, aí se perdurando, chega a um ponto que, de repente, ele precisa ser vendido realmente, ele precisa se dispor daquilo, e aí ele vai submeter a um preço inferior do que ele está em mente, até né? Bem menos. Não é inferior. Não é que o preço é inferior. É inferior, assim, do que ele estava planejando. Tinha em mente, aquele valor que ele tinha em mente, né? Aí ele reduz, ele baixa para o preço que o mercado absorve. Exatamente. Porque uma coisa às vezes tem a situação que o cliente comprador, quem está buscando a compra, existem sim as oportunidades. Não, existe. Oportunidade é uma coisa, imóvel precificado é outra. A oportunidade é quando que está abaixo do preço de mercado. Aí se abaixo do preço de mercado, você bateu o olho. Você que está procurando o sítio, por exemplo, uma fazenda. Você ouviu o preço, visitou, confirmou. E o preço está ali, já está abaixo do preço do mercado, não tem que ficar nem postergando muito para tomar a decisão de compra. Porque você sabe que é um negócio que é potente. Mas não é assim que acontece. O que acontece é que para piorar... Não, mas assim, aí o comprador ele fica com aquele número na cabeça, né? E aí ele acha que as outras propriedades vai seguir o mesmo padrão, o mesmo critério, o mesmo padrão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a outra propriedade, ela estava abaixo do preço porque era um negócio de oportunidade. Às vezes a pessoa precisava vender aquela propriedade naquele momento, tinha aquela dificuldade, precisava resolver uma situação e estava disposto a vender num valor mais baixo, mais rápido, porque ele precisava resolver algo, né? Isso, e por isso que estava naquele preço. Isso. Né? Aí, não que todas as terras ao redor ali é aquele valor, ou se procurar você acha o tempo todo. Não acha. Não acha. Aí ele quer parametrizar, aí ele fica com aquilo na cabeça e quer parametrizar os outros. Exatamente. E aí é onde que de repente ele acaba perdendo oportunidades de negócio. Né? Aí é a mesma coisa. Tanto do lado do vendedor, quanto do lado do comprador. Sem dúvida. Ele deixou passar uma boa oportunidade nesse momento, e aí deixou passar o outro que já que toma a decisão de imediato, né? Já sabe, já identifica que é um bom negócio, já fecha. Ele ficou para trás.
Aí vai passando, já se torna mais difícil achar uma outra naquele mesmo formato, com aquele mesmo preço, com aquela mesma Extremamente configuração. difícil. Aí ele vai cair na situação que o poder de compra que ele tinha já não é o mesmo, né? Não é o mesmo, Não é o mesmo. e vai ficando difícil. E para piorar, às vezes acaba acontecendo que assim, a pessoa já sabe que está extremamente abaixo do mercado. E ainda quer pisar, ela quer pegar e ainda tentar tirar baixar um pouco mais. né? Só que daí a pessoa nem está pensando mais num contexto geral, né? E principalmente na gente que está com aquela propriedade apresentando para ele, né? Uhum. O cara quer baixar e da onde que vai tirar? O cara lá já está vendendo no mínimo dele. Nós temos nossos honorários, tudo já tentando fechar pro cara num preço abaixo do mercado, e aí o cara quer pisar em cima. Quem que acaba se lascando? Quem que acaba, Elias? Numa transação toda dessa? Quem que acaba se lascando? Quer tirar dos honorários. Quer tirar dos honorários da gente. Mas não faz sentido, e foi a gente que levou, pro cara aquela oportunidade. E, você entendeu? Às vezes não dá para entender a forma do ser humano pensar. Porque assim, é um contexto geral. Se já está abaixo do mercado, porque uma coisa está abaixo do mercado, mas às vezes é uma oportunidade de negócio que é bem abaixo do mercado. Já está ali para acontecer. Sim, então já sim. está num preço final que está ajustado os honorários nossos. Às vezes uma coisinha ou outra é assim. Não, mas até se não for uma irrelevante, coisinha ou outra. Mas às vezes né? a discrepância é muito grande, né? É muito grande. E você fica sem chão, você fala, cara, a gente tá tentando trabalhar. Esse cara nunca ia achar essa oportunidade. Não pode. Não ia achar. Não. Tá? A gente levou a oportunidade para ele, porque ele tá na nossa carteira de clientes. E a gente entendeu, falou, cara, ó, esse aqui tá no jeitinho pra você, tudo fechadinho. Aí não sei o que dá na cabeça, o cara quer baixar mais ainda. E quem que sofre com isso é a gente que levou a oportunidade, né? Como é que fica isso daí, Elias? É uma situação complicada, né? Mas a gente sempre busca ajustar as partes para que o nosso trabalho, ele foi feito, né? Ele foi feito 100%. Então, a gente vai buscar sempre o equilíbrio aí para nós não ser prejudicado e também o cliente vendedor, e que fique bom também para o cliente comprador. E o cliente comprador, ele já está em mente dele, já está na mente dele, ele já sabe que ele está fazendo um bom negócio. Mas é aquela coisa, né? O comprador sempre quer tirar um pouquinho mais, né? Mas existe uma coisa, às vezes já presenciei situação que ele fica nesse jogo aí de querer tirar mais, aí chega um cara e fala assim, ó, Acabou, ele perdeu. Ele ficou para trás. Ainda bem que daí nessa nós não perde, né? É, claro. Que a gente tá tentando ajudar ele, mas a gente não vai deixar de atender outras pessoas, outros clientes, né? Às vezes ele tá ali naquela situação de que, não para mim não dá, nesse valor não tem. Às vezes é pouquinha coisa para chegar e aí ele acaba perdendo. E na verdade não é que não dá, né? Porque a gente já sabe o orçamento, na maioria das vezes a gente já... Né, mas eu não sei porque tirar um quer mais, ainda fazer uma coisa que acaba atrapalhando tudo, né? O contexto geral. Mas isso é um cenário do que acontece, né? Mas voltando a falar voltando ao tema principal, que é essa discrepância que existe, essa diferença que existe entre um imóvel com um valor maior e um valor, o mesmo, com a mesma área, com um valor diferente. Sim. Então isso que a gente vai dar uma focada agora. E hoje a gente vai, né, fazer aí uma análise, pessoal, de um imóvel que a gente está trabalhando, né, Elias? Sim. A gente vai fazer tudo dentro de uma... A gente não vai dar um exemplo... um imóvel sem parâmetro, mas um imóvel que a gente está trabalhando e comparando com outro também que dá com outros que a gente está trabalhando, com a outra característica, né? Sim, as características, né? E por que existe a diferença de preço de um para o outro, né? Pro outro, Vamos começar então, pode entrar aí nessa parte aí que é você mesmo que já vai começar aí e a gente vai desenrolando. Nós temos uma propriedade, ela é 2 alqueires, não é 2 alqueires, é 10 alqueires, né? Perfeito. Só que ela é uma propriedade diferenciada, né? Então ela tem bastante benfeitorias
E aí nós temos uma outra situação, que é uma propriedade que tem 10 alqueires também, né? Só que não tem nada de benfeitorias, né? É só terra. Então nós vamos colocar uma situação, né? E a outra, para fazer, para quem está nos assistindo, tenha também esse parâmetro aí, né? E consiga entender, né? Porque às vezes a gente cai na situação, o cliente que está vendo, fala assim, não, mas para mim não serve para nada. Não serve toda essa... Tem 3 casas, tem não sei o quê, tem não sei o isso, quê. Mas eu não quero. Eu só queria terra. Só queria terra. Então aquele imóvel, de fato, para ele não vai ser interessante. Porém, por um outro lado... Então, tudo depende, né, Elias? Por quê? Porque às vezes tá com aquele monte de benfeitoria e já tá abaixo do mercado. Exatamente. E aí a pessoa fala, não, mas não serve, mas... Ué, mas como que não serve, sendo que já tem tudo aquilo e você já tá comprando abaixo do mercado? Por que não comprar? Não faz o menor sentido. E aí ele vai comprar numa outra... Claro, ele vai ter que fazer tudo. Ele vai ter que fazer tudo. E aí o mínimo que ele for fazer vai ficar maior do que... Vai dobrar o valor, mas sabe? Vai ficar mais caro do que se ele comprar aquele que já tá tudo pronto. Mesmo que ele precise fazer uma reforma, alguma coisinha. Sim, que sempre mas tem. Ele vai... Tá, precisa de reforma? Precisa. Então, mas não precisa reformar tudo de uma vez. Vai gradativo. Lógico. Vai gradativo. Lógico. E ali, querendo ou não, num sítio, numa fazenda, você acaba utilizando, acaba sendo útil, sim. Com certeza. Quanto mais benfeitorias, elas não estão ali à toa. Isso eu tenho certeza. Sim, sim. É uma coisa que a gente pode falar com... Tudo será usado. Dificilmente você não vai usar. Né? Se você não usa pro fim que ela existe, você usa para uma outra coisa, guardar material, implementos, se de repente é um barracão que tá ali que você não ia usar, se é uma casa. Aí você vai aumentar o quadro de funcionários, aí você dá uma reformadinha nela, tal, coloca lá. É melhor você fazer uma reforma do que de repente fazer uma do zero, né? Isso com certeza. Mas vamos lá. Faz a apresentação então do sítio, Elias, eu vou apresentar para eles saberem. Essa propriedade de 10 alqueires, vou mostrar para vocês. Boa. E vou falar os números. A gente vai mostrar umas imagens também. Vamos colocar umas imagens para vocês terem e fica mais dinâmico, né? Flash, na verdade. Isso. Vamos ficar mais dinâmico. Eu vou falar um pouco dos números, né? Dessa propriedade, dos detalhes. Bom, o sítio, ele é composto com 10 alqueires, né? A área total dele é 10 alqueires. São 3 casas de caseiro. Dessas 3 casas, uma casa ela está em fase de acabamento, né? Então, é uma casa de alvenaria, lajotada, foi já colocado o contrapiso. O que falta? Colocar as portas, janelas, fazer o contrapiso, e colocar o piso também na área externa. Ela é toda varandada, toda não, ela a varanda é em formato de U, né? Boa. Então um dos lados da casa não tem varanda, mas é uma construção bem feita, né? Uma construção bem feita. As outras 2 casas de caseiro, uma está habitada, a outra não está habitada, mas é uma casa, precisa de alguns reparos, simples, né? Casa simples. Depois tem uma casa de sede também, é uma casa grande, com 3 quartos, 2 banheiros, área gourmet, cozinha ampla, sala com lareira, pé direito alto. Bonito. É uma casa que também precisa, reparo, acho que está com em torno de 200 e poucos metros quadrados de construção essa casa. Casa muito boa, grande, né? Precisa de uns reparos? Precisa, mas esses reparos dessa casa, se você for fazer uma casa dessas hoje... Do chão, do zero? Você vai gastar uma fortuna. Fora de contexto. E o que você vai gastar de reforma lá é coisa simples, né? Isso, não é nada exorbitante. Vai ficar muito mais em conta do que você pegar e fazer uma casa do zero. Com certeza. Né? Claro que quando você escolhe fazer determinados tipos de acabamento, aí vai do seu dinheiro, né? Mas se você for na prática, que é o que a gente está tentando dizer, que é assim, vamos só colocar um piso mais... trocar um piso, mas um piso simples, né? Coisa normal, assim, para deixar a casa zeradinha, bonitinha, né? Porque se o cara for pôr porcelanato de R$100 o metro, aí tudo encarece. Aí é um fato, né? Então a gente não entra nessa dinâmica. Essas são as benfeitorias da parte das casas, né? né?
E depois tem tem um prédio que é uma cozinha industrial, também é um prédio que precisa de reforma, né? Precisa de alguns ajustes. Se a pessoa for usar para essa finalidade, né, precisa de fazer uns reparos. Mas é algo que está lá, né? Se você fosse fazer, você iria gastar uma grana boa, mas é uma estrutura que, se você não for usar, beleza, mas fica lá. Não, Você pode usar. É um prédio, né? É um prédio, uma estrutura que você vai ter a finalidade. Exatamente. E ali nesse caso, né? Pode fazer uso dela, né? Ele tem algumas salas ainda, e depois tem a cozinha industrial, né? E ali você pode trabalhar, fazer renda. Só naquele prédio você já faz uma baita de uma renda, né, Elias, na prática. Porque ele é preparado exatamente para isso. Depois a gente vai detalhar mais, né? Depois que a gente sair, a gente vai voltar explicando o potencial de negócio que existe na propriedade. Que existe nisso, né? Aí depois tem um galpão, um galpão com 540 metros, 523 metros aí. Boa. De construção de estrutura metálica, alvenaria, concretado, com concreto, com piso de concreto. Então, é uma estrutura muito boa. Tá lá, né? Se você for fazer um galpão desse hoje, fica uma coisa exorbitante. Vamos lá. E depois tem um outro galpão menor, com a área de de 115 metros mais ou menos, também de alvenaria, estrutura metálica. Aí vem a área de curral, com a área, tem um curral para parte de ordenha, né? Para tirar o leite, né? As salas para guardar máquinas, para colocar o tanque ferramentas, guardar o tanque de resfriamento. Aí a parte para fazer o manuseio do gado, né? Com balança, com tronco, com embarcador. Precisa de algum reparo? Precisa. Sempre precisa, mas, né? Como eu digo, reparo não é o mesmo custo de você fazer a construção do zero, né? Construir do zero. E hoje um curral aí, na sua maioria, ainda continua com madeira, né? Na sua maioria. Madeira, mas, cara, o valor de madeira hoje, pra você pegar do zero... Mão de obra, cara, tudo. Mão de obra, E outra, projeto também, né? Sim. Projeto para fazer, vai sair para cá, vai sair para lá, vai ter essa parte, vai ter aquela outra parte. Tudo é custo, né? Tudo é custo. E aí nós temos e segue, né? Aí tem um outro prédio, né? Que é um prédio onde tem instalado nessa propriedade, tem a cachaçaria. É uma outra opção, mas é um prédio que está lá, que tem toda uma estrutura lá. Se você não for usar para cachaçaria, você pode destinar para outra finalidade nesse prédio. Né? Com certeza. Tem 2 reservatórios, 2 silos com capacidade de 15 toneladas cada um. Então, entendeu? Diferenciado, né? Os silos de alvenaria. Tá, você vai precisar fazer armazenagem de grãos na sua propriedade, por exemplo, você vai criar gado, né? Você vai fazer a sua própria ração. Então. E aí? Aí você precisa de fazer... Aí você já tem lá. Você já tem, cara. Mas agora no momento eu não vou fazer. Tudo bem, mas se no futuro você for fazer? Você já tá lá, já tá pronto. Né? Todo mundo, na prática é assim, todo mundo fala que não vai precisar até o dia que ele precisa utilizar, né? Ele fala, seria bom ter um silo, né? Daí ele já tem 2 lá. Ele fala, cara, isso aqui mudou minha vida, porque muda a produção, muda tudo, né? Com certeza. Aí depois ainda tem, segue a lista, aí é muita coisa. De benfeitorias, muita coisa. Né? Aí tem a área de confinamento, que é uma área que tem de piso concretado em torno de 4.000 metros de piso de concreto. Né? Se for fazer só esse concreto, com cara, os coxos de concreto, com os bebedouros, né? Precisa de reparo? Precisa. Mas você vai gastar muito mesmo. Faz a conta e quanto que você vai comparar. Não. Quanto que você vai gastar para fazer 4.000, uma área de 4.000 metros de concreto? Não, para. Absurdo. Mas vamos lá. Próximo. Depois dessa área dos coxos ali, né? Da Sim. área da área de confinamento, nós temos ali uma área de um alqueire, mais ou menos, ali, de cana, de açúcar plantado, né? Que essa cana você pode utilizar ela para
para destinar para alimentação animal, ou se você for fazer uso da cachaçaria, você pode usar, mas a gente vai combinar, discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Quando a gente for apresentar o potencial do sítio, né? Boa. E o sítio, então, tem uma área de 1 alqueire, né, com cana, área de utilização de pastagem, e essa área de utilização de pastagem, ela pode ser pastagem ou dupla aptidão, porque ela pode ser mecanizada para você plantar qualquer outra cultura. Sim. Mas essa área é toda mecanizada, em torno de 6 alqueires mecanizáveis, né? Então, a área do sítio aproveitável, assim, que você pode explorar, o sítio é 10 alqueires, 7 você consegue utilizar, mecanizar. Por quê? Porque aí tem próximo de 2 alqueires com área de reserva, né? E um alqueire, aproximadamente, quase um alqueire aí, com as áreas de benfeitorias. Entendeu? Com as áreas de benfeitoria. Aí. Então, mais ou menos. Essa ali o contexto, né, da área e a distribuição dessa área e toda a sua área de benfeitorias, tá? Então, é um sítio que tem bastante benfeitorias. E aí vem a questão dos valores, né? Hoje, a gente tem essa situação. Hoje, se você for buscar uma área de 10 alqueires para comprar, a média de preço aí de um alqueire está na faixa aí de uns 150 mil, né? A média de preço na nossa região aqui. Só terra, né? Só terra. Mas não seria ainda a média, né? Não seria a média, já estaria num valor bom, né? Para compra. Porque a média é 160 a 170, a média. Porque é de 180 a 150 aqui, que está batendo mais ou menos, né? É uma ou outra oportunidade que entra aí nos seus 140, ultimamente, que a gente tem visto, né? É que depende muito, mas vai dependendo muito da situação por isso que eu coloquei média. Mas digamos assim, que você... a média é um pouquinho mais, né? A gente tem um outro contexto de uma outra propriedade que é a mesma coisa. Ela tem 10 alqueires, mas aí só tem uma casinha simples lá, tem um curralzinho também simplesinho, né? Só uma casa pro funcionário, né? E uma casa e um curralzinho simples. Mesmo padrão de solo, 1,5 milhão. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Que está considerando só terra. Só, né? Terra, praticamente. E aí esse sítio, não, além de tudo isso, ele ainda tem 2 poços artesianos, né? Ah, sim. Tem toda essa condição aí. Ele está estruturado, então ele vem de um formato que quando foi essas construções, tem bastante construções, porque o proprietário, ele pensou numa forma integrada, né? Isso. Ele pensou numa forma integrada, de uma produção integrada, que é o que é o que minimiza, né? o custo, né? E otimizar os resultados. E aí ele pensou na forma integrada. O que é? O que eu vou fazer? Eu vou produzir. Eu uso a cana, eu vou plantar cana, tenho a cachaçaria, eu vou usar a cachaçaria, né? Eu vou processar essa cana. O subproduto da cachaçaria, que é o bagaço da cana, que eu faço? Eu vou jogar para alimentação do gado. Mistura. Aí, né? Eu vou ter o gado meu lá na área de confinamento. Olha aí. Então eu uso o bagaço da cana no confinamento. Aí os outros subprodutos, é que no processo da cachaça tem um outro subproduto que você pode jogar na própria cana mesmo, que é para ele é comum, adubo, né? É um adubo, né? É uma vinhaça que fala, né? Sim. Então ele pode jogar aquele subproduto ali. Tem um outro subproduto que pode ser adicionado também junto ali no trato. Não perde nada, né? Não perde nada. E aí era essa. Aí tem o gado de confinamento, tem o gado de leite, né? O gado de leite, né, produz o leite, ele vai vender o leite tudo? Não. Aí ele tem a cozinha industrial, que aí a ideia deles era fazer os queijos, né? Aí agrega valor, não vai vender o leite, né? Vai agregar valor no seu produto. Então, foi pensado nessa sistêmica, né? Por isso que tem várias construções. E aí, mas 10 alqueires, 3 casas para caseiro é muito. Tá, mas aí se você
tem toda essa dinâmica de produção na sua propriedade e você precisa de mão de obra. Se torna perfeito. E aí atende todos os esquisitos. Tá, aí eu mas tudo bem, mas eu não tenho intenção de tocar tudo isso. Tudo bem, você não tem, mas a estrutura está lá, né? Você, mais cedo ou mais tarde, se você for aumentar o seu potencial de produção ou fazer uma diversificação, você tem a estrutura pronta lá. Então vamos lá, esse sítio. Essa avaliação, aí foi feito um levantamento aí de tudo que tem lá de benfeitorias, né? Para precificar isso, levando em consideração todos esses pontos de depreciação, de tempo de construção, e foi se levantado um valor aí próximo de quase 1,5 milhão, 1,2 milhões, né? De toda essa de todas as benfeitorias. Pessoal, só de benfeitorias. Só de benfeitorias. Né? E se você for falar assim, se você pega... Se o cara fosse fazer hoje... Não, se for fazer hoje, não tem nem... É só ele calcular... Não tem uma estima, né? O cara vai ter que começar e ver onde vai dar isso aí. Vou fazer um galpão. É só ele fazer assim, um galpão de 540 metros, cota quanto fica um galpão de 540 metros. Nossa! E você tem um de 540 e depois um de 120. Cota para ver quanto que fica. É só na prática, né? Fica uma coisa... estrondosa em termos de valores, né? Se for fazer nos dias atuais, mas essas estruturas estão lá, né? E aí a avaliação é isso, 1,2 milhão aí só aproximadamente só de benfeitorias. Aí tem a terra, que é só a terra, né? Então coloca só a terra, quanto vai dar? A terra são 10 alqueires. Você tem 10 alqueires a 150 mil, uma média. Se for na média aí, né? Já são mais 1,5 milhão. Só a terra. Então, se você for pagar 1,5 milhão só na terra, é uma coisa. É uma coisa. Né? Aí você tem as benfeitorias. Aí num totalzinho aí, claro. 2,700. 2,700, 2 milhões e 700. Se fosse num, né? Sim. E aí, Elias, o que acontece? Tá 2 milhões e 700. E com a gente aqui, essa é a avaliação final, né? Aí a gente foi lá, trabalhou, viu. Mas vamos trazer para um preço que o mercado vai absorver. Aí o preço que o mercado vai absorver. Fizemos contas, falamos com o proprietário, né? E conversa e tal. Ó, o mercado, ele absorve a gente começar a trabalhar o preço de... Então, chegou-se no preço de 2 milhões e 100. 2,100. Entendeu, pessoal? E aí, 2,100. Já de cara a gente vê que tem 600 mil aí deixado de lado, né, Elias? E assim, se fosse, né, num contexto mesmo, não, mercadológico e tal, mas o mercado não absorve na nossa região. Mas é porque, tipo assim, ó, você fala assim, eu tenho 1,5 milhão, eu vou investir esse 1,5 milhão nessa área, né? Mas tudo vai depender do que você vai fazer, né? Mas não vamos... mas então, detalhe, né? assim, porque, ó, olha só, eu vou produzir, mas eu não posso comparar. Não dá para comparar, porque você tem lá, que tá 1,2 milhão de benfeitorias. Exatamente. Você tá 600 mil reais. Se você pegar o galpão, vamos pegar as coisas que na prática todo mundo é necessário na propriedade. Usa, né? Vamos pegar o galpão de 540 metros, o outro galpão de mais de 120 metros, os currais. O curral, a área de confinamento que está pronta, né? Que é pouquinha coisa para reparo. Só aí se você for fazer isso hoje, já estoura, já passou. Já passou. Então, isso tem que ser levado em consideração, esse preço. Ele não pode ficar pensando que ele vai pagar 2 milhões e 100, um exemplo, né? Isso. Que ainda nos 2 milhões e 100 ainda existe uma margem ali de negociação que dá para trabalhar, mas enfim... Ele não pode ficar centrado, ele não pode querer falar assim, não, eu pago 1,5 milhão nessa propriedade. Porque eu tenho. Não. Ele vai falar assim, ó, você não pode falar assim, você está comprando, Gisele, Beleza. você fala assim, ó, Elias, essa propriedade aqui tem tudo isso, mas eu só pago 1,5 milhão.
Porque eu tenho ali por 1,5 milhão também, 10 alqueires, a mesma coisa, 1,5 milhão. Mas não é a mesma coisa, não tem não é a mesma coisa. benfeitoria. Terra é. Terra é. Mas não tem as benfeitorias. Exatamente. Né? Mas não serve para minhas benfeitorias. Mas não serve, mas... Não entra. Mas se você for fazer um confinamento, se você for fazer a criação, você vai ter que fazer uma casa de funcionário, você vai precisar de um galpão, é diferente, você não pode... Isso, as benfeitorias, elas têm que ser compostas no valor. Tem. Né? E isso que a gente fez, né, Elias? Já com as depreciações do tempo, né? Já foi feita essa análise. Sim. Não foi colocado ali de qualquer jeito, do jeito que a gente acha que tem que ser, não, né? A gente tem todo um sistema, um programa que a gente utiliza, né? Inclusive é um programa do Cresce mesmo, para avaliação, né? A gente fez perito avaliador de imóveis, né? Pelo Cresce, então não é nada assim jogado de qualquer maneira, né? Número aleatório, não é né? número aleatório, faz feito levantamentos de dados, né, Elias? Primeiro, feito levantamentos de propriedades vendidas em torno. Depois você vai fazer levantamento de obra. São, sei lá, uns 5, 6 passos aí para depois você começar a ver aonde que está o número. Ainda depois você faz a depreciação do imóvel para daí dar o valor, né, Elias? Sim. Aí cai nessa situação, né, de que às vezes esse é o preço certo, né? Dá para negociar um pouquinho? Dá. Sempre dá para negociar. Nunca é inegociável, mas não né? pode ficar muito fora, né? Porque a realidade é uma coisa, né? Aqui a gente já tem um exemplo claro. Por exemplo, a avaliação, só de avaliação. Aí você vai lá, já bateu 1.700.000. 2.700. Aí você fala, não, vamos lá, vamos ajustar para o preço mercadológico, a depreciação, tudo, papapá. Pô, 2.100. Aí o cara vai lá e fala, não, eu só pago 1,5 milhão. Por que ele paga? Porque ele fala isso? Ele fala isso porque ele tá com um pensamento em outras terras, que não tem tudo aquilo. Ele baseou só na área. Na área, né? Na terra, só na terra, no que ele não encontrou. É só terra, né? E aí depois ele vai se deparar, quando ele começar a rodar mais, ele vai se deparar com propriedades até com valores maiores, né? Principalmente, né? Valores maiores. Principalmente. Uhum. E aí o cara às vezes vai pagar muito menos, muito mais em menos alqueires, né? Numa área menor, menor, né? E aí, às vezes a pessoa coloca algumas justificativas, né? Ele acha justificativas, mas para qualquer coisa, mas né? Mas se ele precisa, ele tem que absorver. É um bom negócio. Porque, excelente. A não ser que ele ache, ele pode até achar, mas é aquela coisa. É aquela negócio de oportunidade. Não, mas isso aí é um negócio à parte, né? É um negócio à parte, não acontece toda hora. Não pode estar com essa mentalidade, não né? Pode, não pode ficar. Pode. Se aparecer, é ótimo, mas se não aparecer... Porque se não aparecer, ele vai incorrer no risco de chegar lá na frente ele ter que pagar até mais, né? Até mais para conseguir qualquer coisa. Sim. De repente daí não vai nem poder mais escolher, né? Vai ser qualquer vai ter que coisa. Pegar o preço que tem mesmo. O preço que tem e o que tiver daí, porque né? vai vendendo. Todo mundo que se apropria de uma nova propriedade, dificilmente ele tá comprando para já desfazer em poucos dias. Sim. Não e aí a localização também interfere, aí, entra né? tudo porque isso. Às vezes tudo bem, tá? 110, 150 mil, 140 mil, mas tá a 15, 20 quilômetros de estrada de terra para você chegar na propriedade. Antes do asfalto, não tem cidade próxima. A 20, muito 30, próximas, a 20 quilômetros da cidade, enfim. Então, tem tudo isso. Esse sítio não. Esse sítio ele tá a 3 quilômetros da rodovia. Da rodovia, do asfalto, né? Tá a 8 quilômetros, se você quiser. Vou andar um pouquinho. E também da primeira cidade, que já tem algum comércio. Sim, já tá a 3 quilômetros. 3 quilômetros. De onde que tem. Papum. Tá. Estrada boa, estrada bem cuidada. Da cidade mais próxima, vai dar o quê? Uns 5 quilômetros no máximo? Uma cidade maior já, né? Uma cidade maior, porque tem já uma cidadezinha onde já atende as coisas mais normaisinhas do dia a dia. Você já consegue... Mas você precisa de coisas maiores, se você... Aí você já tem ali
dá nem 7, né? Não, dá se você 7, vir para 5. Rio Claro, aí vai dar 8 quilômetros, Não, né? mas para Rio Claro, Para Rio né? Claro. Mas, Agora, assim, se se for mais se próximo... eu vou para Corumbataí, tá? Coisa de 5 quilômetros de Corumbataí, 5, 6 quilômetros de Corumbataí também. Exatamente. Que já, dependendo... Temos a Japi também. Dependendo do que você for fazer, lá tem, né? Consegue Isso, atender, né? exatamente. Preciso ir, só que eu preciso ir em Rio Claro, que já é uma cidade maior. Tá, se você fala assim, vou pela estrada de terra, né? Aí é 8 quilômetros. Rapidinho, né? Rapidinho. Eu se você fala assim, não quero, eu quero ir pela... aí você anda 13 km de terra e já entra no asfalto. Já entra no asfalto, Aí uma viagem confortável. Pista... Nem se chama viagem, né? Alguns nada. Minutinhos ali, você já tá em várias... Da rodovia. Você entrou na rodovia, mais 13 km você tá na cidade de Rio Claro. Show de bola. Show de bola. Diferenciadíssimo. A localização é outro ponto que influencia em no tudo, valor, né, Elias? É diferente. Com certeza. Altitude, a questão de onde está o sítio, porque tem sítio que às vezes está numa grota, está num lugar baixo. Tudo isso envolvido. É topografia ondulada são N fatores que são levados em consideração. Então, por isso que existe essas diferenças. E aí você tem que estar atento, né? Com certeza. Para não ficar com isso travado na mente de que você vai conseguir com o mesmo valor de uma terra nua, né? Comprar um sítio que tem bastante benfeitorias, né? E se você compra a terra nua, tudo bem. Mas você vai saber que você vai ter que... Se você tem em mente um projeto que vai ser necessário para você executar ele e ter essas construções, vai direto no que já está pronto, né? Com certeza, Porque se você for construir hoje, você vai gastar muito mais. Mas essa construção nova, mas você vai fazer muito menos e gastar o dobro. Talvez metade, nem isso, cara. Isso. Porque depende, se for pôr tudo na ponta Claro, e conforme você for ajustando, fazendo as melhorias, reformando, tudo isso que você está colocando lá é algo que, se um dia você for vender, vai também vai agregar, né? Um sítio bem cuidado, bem estruturado. O preço muda tudo, né? É outro preço, né? É outro preço, é outra coisa. Exatamente. E conforme o mercado está acontecendo aí, né? Nós estamos em 2022, né? No nosso caso aqui, mês de eleição, mês de definição, né? Você não sabe para onde vai nada, né? Então, de repente você ter comprado antes foi um negócio, de repente, muito melhor, né? Sim. Muito melhor, vai depender aí de como vai andar. Para você ver, pessoal, que às vezes a gente tá falando aqui só da terra da benfeitoria, mas tem um país, tem os acontecimentos em torno, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que pode depreciar essa terra e não valer nada, ou explodir e valer muito também, tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que o futuro é meio imprevisível, né? Isso, o futuro é imprevisível, mas você tem que ter conhecimento, né? Um pouquinho, entender um pouco do passado também, do presente, principalmente. Ao longo do histórico, né? Exato. Só você voltar para trás e colher os dados. É disso que eu tô falando. Terra, jamais não existe depreciação. Não existe Tem um amigo corretor nosso, né? Quem atira em terra não erra, né? É verdade. Como é que ele chama, Elias? Não, quem compra terra não erra. Quem compra terra não erra. Como é que ele chama? É da Consult Terra. Manda um abraço pra ele. Como é que ele chama? Eu não lembro o nome dele. Muito bom esse cara aí. Mexe no Brasil inteiro aí com terra, é corretor de imóveis, né, Elias? Sim. Manda um abraço pra ele aí, como é que ele chama? A frase dele é... A frase dele, né? Nós roubamos sua frase aí, amigão. Vamos marcar você aí nesse trecho aqui pra... que compra terra. Uma hora ver se nós traz ele aqui, né? Às vezes tá pra região. Vamos trazer ele aqui no podcast pra nós... Nossa, vai ser legal, hein? A experiência dele, né? Ele conhece terra em tudo quanto é lugar, né? Um cara fantástico. Bem... Um parceirão aí. E é isso aí. E, Elias, dentro desse contexto, então, desse sítio, vamos, para a gente começar a ir para o final, fala todo o potencial que esse sítio tem, né?
e um pouco do potencial de capacidade de produção que ele tinha quando ele estava se desenvolvendo, né? Aí muita gente vai se perguntar, pô, o cara tem tudo isso num sítio, um baita de um sítio, por que o cara quer vender? Já fala pro pessoal aí também porque qual é um dos motivos e tudo mais também, pra gente aproveitar aí. Bom, esse sítio, a área dele é uma área boa, né? Excelente, na verdade. Nós anteriormente fizemos um podcast aí sobre como explorar de forma intensiva, né? Pequenas áreas. Exatamente. Imagina isso aí. Imagina uma área dessa. Com toda essa estrutura. Toda essa estrutura tá pronta, né? Pronta. Então aí é o negócio. Você vai fazer um investimento, você vai estar comprando uma propriedade que tem um potencial já de faturamento grande, já instalado. Já instalado. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que só investir ali na produção, né? Exatamente. Aplicar os seus investimentos na produção, porque a parte de estrutura praticamente já está pronto. Você precisa fazer alguns ajustes? Precisa, mas... você precisa fazer, mas na prática, qualquer um que entrar no momento, ele não precisa. Se ele falar assim, eu não quero mexer em nada por enquanto, eu só vou começar a botar para produzir, no máximo o que ele vai precisar fazer é o quê? Ali nas ordenhadeiras, dependendo já do que deixar for funcionando. Fazer ali, poucos ajustes, né? Ajustes básicos, do básico para já começar a fluir o negócio ali sim. Né? Mas digamos que ele fala assim, tá legal, eu vou explorar essa questão da cachaçaria. Nossa! Né? A cachaçaria... Você lembra os números lá pra gente falar um pouquinho? Tem alguns números aqui pra me passar. Passa pro pessoal, só pro pessoal ter uma ideia de como que é a potência que tem esse sítio aí, a potencialidade que ele tem de produzir, valor, de agregar valor e de fazer dinheiro. Né? Porque a cachaçaria, ele chegou até a produzir cachaça lá, tudo, né? Ela não está regulamentada. Não, né? Você precisa fazer você precisa fazer fazer os projetos, nos órgãos, regulamentar, mas ela pode rodar. Se você falar assim, eu vou entrar nesse mercado, eu vou agregar valor ao meu produto, né? Eu vou diversificar a produção da minha propriedade, então eu vou fazer cachaça. Então, você precisa fazer... Uma das coisas, né? Você pode ir conduzindo, né? Ali, normalmente, a condução, digamos que continue com exploração de gado de corte, leite. Claro, isso é né? o principal. Você pode fazer isso. Isso é o principal. E ir já estruturando ali a cachaçaria né? Regulamentando ela. Aí você cria a sua marca, aí você vai agregar valor. Nossa, né? Fala os números aí, pessoal, saber, só para eles terem uma ideia. Então, vamos lá. A parte de produção de cachaça, a capacidade de produção dela é de 180 litros de cachaça a dia, né? Nossa, 180, vezes 30 litros, nunca nem 180 litros. Não fizemos uma conta aqui, mas... Hoje, se você for vender a cachaça a granel aí, mais ou menos, né? Tá em torno de R$3,50 a R$4. A cachaça, se você for vender ela a granel. Pessoal, a granel, né? Vai fazendo a conta aí, hein? Mas aí, para você agregar valor, é o que eu falei, vai fazendo. Você pode vender a granel, vende, mas já vai desenvolvendo a sua marca, aí você vai vender diferente. Não, mas vamos falar pro cara assim já, né? Mas não é... Só quer produzir, já mandar bala. Não é coisa, não é muito... Né, não exige grandes investimentos. É um pouquinho burocrático, show de bola, mas você vai fazer isso? Não, você não vai fazer. Você vai contratar um profissional, o cara vai fazer. E, pessoal, para você ter ideia, e quantas pessoas para tocar... Por exemplo, se fosse agora, no momento, para tocar essa cachaçaria. 2 funcionários para ter essa produção. 2 funcionários suficientes. 2 funcionários apenas. 2 funcionários. E faz rodar o negócio. Já faz rodar. Aí você tem a área para você plantar a cana, entendeu? Aí você tem a sua cana própria para comportar essa produção. Olha aí que legal, enfim, hein? É um negócio, é uma propriedade que está ali. É uma outra... Nesse prédio é uma outra empresa, é uma outra fonte de receita. Olha só, você tem um sítio, você produz leite, você produz o gado de corte
E aí você vai ter, agora, não só essas duas fontes de renda. Você já tinha o leite, tinha o gado de corte, agora você tem a produção de cachaça. Nossa. E aí você utiliza o bagaço da cana para você alimentar o gado. Então você vai diminuir já o custo você seu da produção. Você usa o subproduto para poder usar também para adubo. Porque se você tem Cara, se você tem só ali o gado de corte e você tem um pouco de cana plantada, você vai usar a cana como alimentação animal. Lá você vai continuar utilizando o bagaço da cana como alimentação animal, mas você está tirando ali o caldo da cana para gerar cachaça. Você agregou o valor. E aí você está utilizando todo o potencial da cultura da cana, que você está gerando a cachaça, está tirando os subprodutos para você fazer uma fertirrigação lá, e você está utilizando ali para fazer alimentação animal, tá? Aí tudo bem. Então, dá para você fazer isso no confinamento. Aí você tem a parte da leiteria. Você pode destinar a parte do leite ou todo o leite para fazer uma queijaria, né? Você vai produzir queijo. Aí você não vai vender litros de leite, você vai vender queijo, vai agregar valor. Né? Então, essa estrutura está pronta, né? Está pronta. Você tem um galpão de 500 metros para você guardar, armazenar. Você tem os tonéis para você armazenar os grãos para fazer a ração. Você tem porque aqui a região o pessoal usa muito a polpa cítrica peletizada. Perfeito. Então você tem mas precisa de um lugar para guardar. Você já tem um galpão de 500 metros, pé direito alto, para você fazer a armazenagem. Você põe máquina também. Sim. Você põe todos os implementos, né? Você precisa fazer parte de serraria, parte de serralheria. Você já tem o galpão pronto ali para você mexer com qualquer coisa, com trifase. Por exemplo, você tem Nossa, cara. Você tem um galpão lá de 120 metros, todo sítio precisa de uma oficina. Aí você vai montar a oficina naquele galpão ali. Aí você precisa de um galpão para guardar as máquinas, os implementos, tudo. Que são grandes na maioria das vezes, né? Exatamente. Você guarda lá. Enfim. É isso aí. É um sítio que tem potencial, né? Tem um grande potencial. E às vezes a pessoa olhando assim de uma forma mais simples, né? Passa o olho e compara os preços, né? Por isso que é importante conhecer e buscar a fundo, né? Ali sobre a propriedade para entender qual o potencial e o quanto que ela vai te agregar, né? No negócio, né? Ele está comprando um negócio que tem uma estrutura que tem capacidade de potencializar e diversificar a receita dele, né? Tá pronto. Se ele não vai usar, hoje é uma coisa, mas ele tem ali, de repente, um plano B, um plano C de atividades que ele pode utilizar, né? Diferente que se ele compra algo que não tenha nada, aí se ele pensar vai ficar muito mais difícil, porque ele vai ter que estruturar tudo. Nossa, tudo do zero, né? Exato. Claro que tem gente que vai preferir, né? Tem gente que vai chegar lá, vai falar assim, não, acho que eu vou precisar tirar isso, fazer aquilo, né? Porque você vai pegar a propriedade que era usada, né? E você vai adaptar para o seu estilo de uso, né? Você vai saber o seu orçamento, você vai saber o quanto você vai querer gastar naquele primeiro momento, né? Mas assim, Elias, nada é perdido, né? Nada é perdido numa propriedade dessa, né? Tudo que tá lá e pode ser usado pelo novo comprador aí, né? E fala também aí pro pessoal, né? Que às vezes não entende, né? Por que o cara tem tudo isso e vai parar? E às vezes acha que o cara tá parando porque deu errado algum tipo de coisa e na maioria das vezes não é isso, né? A maioria das vezes pode ser idade, pode ser por falta de não ter outras pessoas com o mesmo pensamento para continuar tocando aquilo lá. Fala um pouquinho como é que foi isso. Então, nesse caso específico, o pessoal, os proprietários moram, né, longe de muito longe, né? Não é longe. Não é longe, é longe. Muito longe. Para fazer esse pra tipo fazer de tudo isso, né? É uma propriedade para você tocar todo esse, para você colocar isso e colocar ela para explorar lá
no seu potencial, você tem que estar ali quase que diariamente acompanhando, né? E ter pessoas de confiança, né? para tocar. Então, no passado, ele chegou a fazer isso, produzir. Tranquilo, mas aí né? os projetos mudam, né? E aí ele ficou sozinho para tocar. Exatamente. Teve alguns contratempos que muda o projeto de vida. E hoje eles não querem continuar com a propriedade, né? Porque eles não estão tocando no seu potencial, né? Exatamente. Eles não estão tocando no seu potencial. E para tocar, eles exigiria da presença deles aqui, e eles não estão com essa mentalidade de vir mais, disposição, né? Para ficar viajando, né? E mesmo que contrate uma pessoa que toque, não é a mesma coisa do dono estar ali acompanhando, né? O fato da idade também, sim, né? Também, ter chegado, né? E aí os filhos já não querem também, não quer tocar. E aí decidiu vender, né? Ele vai pegar esse dinheiro, já aplica em um outro projeto, segue a vida. E alguém que vai comprar vai ter uma propriedade que tem um potencial muito bom. Estrondoso, na verdade. Um potencial grande, né? de faturamento de fazer. A gente tinha até um número que ele passou pra gente da cachaçaria ali. Mais ou menos, qual que era o número de faturamento a cada 6 meses, mais ou menos? De cachaça, se produzida na sua potencialidade? A conta que tem que fazer é que tem que levar em outros fatores. Sim, a gente está passando de uma forma generalizada. Se você pegar 180 litros, vamos por 3,50 180 a 3,50, né? Essa conta que você tem que fazer. Vezes 30, vezes 6 meses. Esse é o potencial de faturamento que você tem. Isso na primeira leva ali, né? Isso, mas aí você pode... Sem você ter uma marca, sem você ter uma regulamentação. E esse número pode, sei lá, triplicar ou mais. Com certeza, né? Com certeza. Beleza, então, pessoal, olha que assunto interessante aí que a gente trouxe hoje. Estamos chegando ao fim do nosso podcast e desde já, né? Vamos agradecer agora no final. A gente quer agradecer aqui a Move Produções, né, Elias? É isso aí, a Move Produções dando esse suporte para nós nesse projeto aí do podcast. É verdade, toda essa estrutura. Para você aí que quer gravar, você que tem um sonho de ser artista, de cantar, né, ou de fazer seu CD instrumental e tudo mais. Fazer clipe, né? O pessoal usa a câmera de cinema aqui, é absurdo a qualidade que eles entregam e tudo isso nos valores assim extraordinários, pessoal. Consulta, porque assim, existe um mercado fonográfico da música ali e eles trabalham com valor que é realmente acessível. É difícil de você encontrar isso hoje em dia, tá? Procura saber aí, se você tem um amigo, tem alguém que queira, né, ser produzido aí e virar um cantor ou gravar um CD instrumental, de repente o cara toca uma guitarra, quer gravar alguma coisa, toca viola, uma dupla, tá? Quer fazer só um voz e violão, o pessoal faz também. Quer produzir, o pessoal produz. Quer só captação, o pessoal faz, tá? Pessoal especializado na área. Move Produções, é isso aí. Eu também quero agradecer a Deus por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade desse podcast. E você, Elias? É isso aí. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade a cada dia, né? Cada dia que a gente é um passo a mais, né? E Deus à frente nos guiando. Sempre agradecer a Ele, né? É isso aí. Pessoal, ativa o sininho, se inscreve no canal para receber todas as notificações. Deixe seu comentário. Coloca aí também pra gente, né, Elias, novas opções de temas pra gente trazer pra cá. E, com certeza, logo mais, assim, a gente tá fazendo, por enquanto, tem alguns assuntos que a gente gostaria de tá falando pra vocês, que são essa sequência de vídeos, né? E também
Eu sei que eu já agradeci a Deus, mas hoje a gente, entre aspas, tá fazendo um aniversário rápido aí, né? Então, formamos aí um mês de podcast, né, Elias? É isso? É isso aí. Graças a Deus, né? Projeto no papel e tirado do papel. Exatamente. Então, Né? Poucas pessoas fazem isso hoje em dia, né? Primeiro mês, né? Então, vamos lá. Olha aí, galera. Então, Deixa o parabéns aí pros meninos corretores. Elias, para nós finalizar, fala da nossa imobiliária. O que a gente faz? É verdade. O Office Mob está aí atuando no mercado imobiliário na região de Rio Claro, né? Imóveis rurais, imóveis residenciais, empreendimentos, área para empreendimentos. Estamos aí. Precisou de alguma coisa, algum imóvel, né, relacionado a imóveis, pode nos procurar. Desculpa, Não, você ia falar mais alguma coisa? www.officemob, com B mudo, tudo junto, officemob.com.br. Esse é o nosso site, tem terra lá para você ver, tem apartamento, tem casas, tudo aqui, claro, da nossa região aqui de Rio Claro, mas caso você precise de terra em outros lugares, em regiões diferentes, liga também, porque a gente tem muito contato. Sim, trabalhamos com corretores parceiros, amigos, né, Elias? Sim, a gente não perde venda, dificilmente perde venda. E não venda só em si, mas dificilmente deixa de te ajudar, tá? Fala com a gente aí, né, Elias? Pra gente estar trabalhando. Isso, estamos à disposição, né? Pra ir. Com certeza. Consultoria com o nosso mentor aqui, agrônomo. Eu fico brincando com ele que ele é agrônomo, né? Não agrônomo, não. Ah lá. Nosso economista, aí sim. E eu acho que deu pau ali na sua câmera ali, hein? Mas a gente vai terminar aqui, ó. Pessoal, fica com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, pelos compartilhamentos. Não deixe de fazer. Eu vou deixar só uma palavra de bênção na sua vida. Eu quero aproveitar esse momento, não posso deixar de passar, e sentir no meu coração, eu vou fazer isso, tá? Que Deus abençoe todos os seus projetos, que seus projetos estejam no plano dele, tá? Dessa forma você vai ter sucesso, eu tenho certeza. Seja abençoado, em nome de Jesus, amém. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe a todos.